ti, eu me movimento do meu lugar. Eu não fico parado. Amém? Porque daí eu posso dizer, Deus começou uma obra em ti, meu irmão. Eu posso sair daqui, ir lá, bastar o pastor César, declarar sobre a vida dele, declara sobre a vida do teu irmão. Declara sobre as nossas vidas, vamos lá, diz assim, ó, Deus começou uma obra na tua vida, Deus começou uma obra nessa igreja e Ele é fiel para completá-la. Amém? Vamos declarar isso então com alegria. Sai do teu lugar. Aleluia! E Deus começou uma obra em ti. Diga isso. Oh, Deus começou uma obra em ti. E Ele é fiel para completá-la. É fiel para completá-la. Ele já começou, é fiel para completá-la em ti. Mais uma vez. Deus começou uma obra em ti. Sai do teu lugar, pode sair. Pode sair, meu irmão. Deus começou uma obra em ti. Aleluia. Oh, é fiel para completá-la. Ele já começou, é fiel para completá-la em ti. Deus começou uma obra em nós. Deus começou uma obra em nós. Diga isso. Deus começou uma obra em nós. Ele é fiel para completá-la. É fiel para completá-la. Ele já começou, é fiel para completá-la em nós. Deus começou uma obra em nós. Deus começou uma obra em nós. Aleluia! Deus começou uma obra em nós. Ele é fiel para completá-la. É fiel para completá-la. Ele já começou, é fiel para completá-la em nós, para completá-la em mim, para completá-la em ti, para completá-la em nós. Amém? Aleluia! Aleluia! Você sabe quem é o centro dessa reunião? Pergunta para quem está do teu lado aí. Você sabe quem é o centro dessa reunião? Você pode responder. É Jesus. A alegria da igreja é o Senhor. A alegria da igreja foi o sacrifício da cruz. Porque sem o sacrifício da cruz e sem Jesus, a igreja é apenas um aglomerado de pessoas. E o que nos move a Cristo é a paixão por Ele, é o amor por Ele. Nós devemos amar o Senhor de todo o coração. E num momento como esse, a igreja está reunida dentro do templo, porque nós somos a igreja, que nós estamos reunidos dentro de um templo para celebrar o Senhor. É o momento de nós dizermos, Senhor, olha, Tu estás aqui e eu quero Te adorar. Eu quero Te adorar de todo o meu coração. Tudo que eu fizer aqui, eu quero fazer para Ti. Porque as coisas lá fora, quando a gente está trabalhando lá fora, a nossa vida corre para cá, corre para lá, a coisa é tudo muito louco. Mas quando nós chegamos nesse lugar, nós podemos dizer, Senhor, agora parei. Ou quando a gente está em casa e resolve ter o nosso momento de devocional, a gente diz, Senhor, agora eu parei, agora eu só quero Tu. E é o que nós estamos fazendo nesse lugar. E foi para isso que o Senhor nos trouxe. Para cá. Para nós celebrarmos a presença do Senhor. Eu tenho dito para o pessoal que está mais próximo de mim aqui, o pessoal do louvor, quanta pessoa tem deprimida nessa cidade. Eu trabalho na saúde aqui em Brusque, e quanta pessoa deprimida. São muitos grupos de saúde mental. E nós só não estamos junto com eles porque nós conhecemos a Cristo. Porque senão nós estaríamos junto com eles. Então essa é a nossa alegria, essa é a nossa força, é Cristo Jesus, o Senhor.
Amém, queridos? Então a gente tem que estar sempre com esse sorriso no rosto. Tem uma música agora aí que está rodando por aí, que é aquela música lá que diz que se não deu certo, se está doente, se falta, ele vai continuar sendo Deus. E realmente Cristo é a nossa essência, é a nossa vida, é o nosso dia a dia, é a nossa alegria. Amém? Se nós não formos alegres na presença de Deus, nós não seremos alegres em lugar algum. Amém? Então seja alegre na presença do Senhor. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser dançar, dance. Com alegria na presença do Senhor, porque Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E a paz dele está sobre as nossas vidas. E ele diz mais ainda, Jesus dizendo o seguinte, que ele disse que a paz dele, ele nos dá, não como o mundo dá. Amém? Então dê uma salva de palmas ao Senhor. Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Aleluia. Vamos declarar que Ele é santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, exalte. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome. Seu nome para sempre. Louve e exalte. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome. Seu nome para sempre. Santo, santo, santo. Bata palmas com alegria. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Ele é poderoso. Digno de toda glória. Digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Aleluia. 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 Amém. Deus é bom. Amém. Todo tempo. Deus é bom. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma coisa para a igreja hoje. Eu gostaria de chamar vocês todos aqui na frente. Pode vir aqui na frente, queridos. Vem aqui na frente. Aleluia. O Espírito de Deus
move. Eu gostaria que nós fizéssemos saíssemos daquilo que é o natural. Se nós pudéssemos buscar o Senhor aqui na frente. O quanto Deus precisa mover com a nossa vida, o quanto Deus precisa, mexer com o nosso interior. O quanto Deus precisa transformar, o quanto Deus precisa curar as nossas vidas. Senhor. Tu és. O Senhor precisa mover os nossos corações. O Senhor precisa mexer com a nossa vida nessa noite. Porque o Senhor precisa de um exército forte nessa cidade. O Senhor precisa de pessoas fortes para que nós recebamos aqueles que estão, quem sabe, mais necessitados que nós. Oh, Tu eres Senhor. Oh. Por isso eu te convido para nós abrirmos o nosso coração e cantarmos ao Senhor essa música que diz: Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Enquanto que nós cantamos, que o Espírito do Senhor possa nos envolver. Assim como Ele fez com Maria, que disse: o Espírito do Senhor te envolverá. Aleluia. Oh. E você pode começar a orar já, querido. Tu eres el rey. Oh, Senhor. Tu eres el Senhor. Levanta a tua voz. Levanta a tua voz. Levanta a tua voz e clama ao Senhor. Oh, xarará. Tu eres Senhor. Tu eres Senhor. Tu eres el Rey. Tu eres el Rey. Tu eres el Rey. Tu eres el Rey. Tu eres el Señor. Tu eres el Rey. Tu eres el Rey de Reyes, Señores, Señores. Aleluya. Oh, Santo Espírito de Deus, Consolador amado, vem e fala, Senhor. Estamos abertos ao teu ouvido nessa noite, para te ouvir nessa noite. Rebaixando a miséria. Santo Espírito, és bem-vinda. Diga ao Senhor. Vem inundar, encher esse é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, eres bem-vindo aqui. bem-vindo aqui. Senhor, Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória,
Senhor. Glória, Senhor. Eu provei o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada. Igual, cante, Senhor. Não há nada melhor que se compare a ti, Senhor. Se compara a esperança viva. Tua presença, nossa presença. Eu provei e vi o mais doce amor. Tua presença, Deus, ao meu ser, e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, cante ao Senhor. Santo do Senhor se move. Vem inundar,
encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu provei e vi. Declare isso. Tua presença é melhor. Tua presença, sinto mais doce que liberta o meu ser e a vergonha te tua presença. Aleluia, Senhor, nós te adoramos. Tu és santo, Senhor. Tu és bem-vindo nesse lugar. Nós achamos coração aqui para dizer, Senhor, que nós precisamos de Ti. Estamos na Tua casa e nós queremos Te adorar. Nós não podemos sair daqui da maneira que nós entramos. Não. Ei, alabadabadabaxê, querido, feche seus olhos. Adore ao Senhor. Não olhe para a pessoa do seu lado. Não fiquem com vergonha, porque é o Rei dos Reis que está nesse lugar. Eu sei que tu não chama os perfeitos. Eu sei que tu não chama os perfeitos. Nós só somos justificados pelo teu sangue, Jesus. Oh, libera uma unção de cura nesse lugar. Libera uma unção de cura nesse lugar. Meu querido, minha querida, se você ora em línguas, ora em línguas. Ora em línguas. Não fecha sua boca. Oh, aleluia. Nós queremos, Senhor, liberar uma unção renovada nessa noite. Cada vida que está aqui, cada vida que está aqui, vai curando, vai renovando a esperança. Aquele que foi ferido, Senhor, arranca. Tira toda a erva daninha, tira todo o demônio que se levanta nas nossas vidas para nos arrancar do teu propósito. Ei, eu provei em ti mais doce. Mais doce amor, Senhor. É esse amor que nos liberta, Senhor. Tua presença, Senhor, a tua presença, a tua presença. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Oh.
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te adoramos. Nós somos gratos, Senhor, porque nós fomos reconciliados. E nós podemos adorar. Senhor, nós podemos, sem culpa, nós podemos estar na tua presença, porque nós provamos do teu amor. Somos falhos, é verdade, Senhor. Às vezes nós olhamos para um, para outro, e nós queremos julgar. Às vezes, Senhor, vem uma pessoa lá da rua, lá de fora, e aí ela vem suja, ela vem imunda. Nós podemos pegar até a figura de uma pessoa que está vivendo na rua, morando na rua, de trapos velhos, de imundícia. Então ele vem para frente, ele aceita Jesus, ele transforma a sua vida, e nós todos, como corpo de Cristo, abraçamos essa pessoa. E por incrível que pareça, Senhor, às vezes a pessoa que está do nosso lado, aquela que frequenta, aquela que toma a tua ceia, aquela que é participante do corpo do Senhor, ela cai, ela erra, ela falha. E o que nós fizemos? Nós apontamos o dedo e julgamos, porque nós exigimos perfeição. E nós, Senhor, nós abandonamos aquele que já estava limpo. Senhor, ajude-nos a abraçar aquele que está do nosso lado, que quando ele cai, nós possamos estender a mão e novamente dizer para ele que ele é precioso para o Senhor, e que nós não vamos julgar, e que nós não vamos deixar ele separado, que nós não vamos, nós vamos trazer ele para o meio, porque ele já foi comprado, ele já foi lavado pelo teu sangue. Ei, Alá mandava ser e você. Nós te adoramos, Senhor. Aleluias. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. O Senhor está presente nesse lugar, amado. Amém? Você crê nisso? Pode chegar aqui, irmão José. A palavra de Deus deixa bem claro, amados, que não importa o número de pessoas para o Senhor se manifestar, ainda que nós estivéssemos só em 2 ou 3 pessoas aqui, Ele estaria presente no nosso meio, porque é promessa dEle. E eu creio piamente nisso. Eu sei que Ele está aqui. E Ele tem algo grandioso para fazer na tua vida, para falar com você de uma forma especial, extraordinária. Acho interessante que Deus, Ele se manifesta. A gente às vezes espera coisas grandiosas, mas você sabia que a palavra de Deus deixa bem claro que os discursos mais lindos,
As obras mais maravilhosas de Jesus foram feitas com poucas pessoas. Com a samaritana ali à beira do poço de Jacó. Com o paralítico de Cafarnaum. Jesus estava ali com poucas pessoas. E ali com aquelas poucas pessoas ele se manifestou. Então eu acho Deus tão maravilhoso, porque às vezes a gente espera coisas grandiosas. Mas às vezes Deus quer se manifestar nas coisas pequenas. Esta tarde eu estava vendo um videozinho no YouTube. Hoje, Dia dos Pais, a gente ganha muitas mensagens, recebe muito videozinho para estar assistindo, mensagem, isso tudo é legal. E aí eu estava ali vendo algumas mensagens daquelas que me foram enviadas. Aí já que eu estava no YouTube ali, fiquei pesquisando umas coisas e achei o testemunho daquele homem, daquele ator que fez A Paixão de Cristo. Ele fez o papel de Jesus, A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Irmão, você sabia que pelo simples fato de ele ter feito aquele papel, foi suficiente para Deus falar com ele? Ele se converteu e agora estava dando testemunho ali para milhares de pessoas em uma igreja. Eu achei aquilo tão lindo. E como Deus falou comigo através daquele testemunho daquele homem. Até o pastor, aquela pessoa que estava entrevistando ele, deu um abraço nele ali e disse: puxa vida, eu tive a oportunidade de abraçar Jesus. E Deus falou tanto comigo ali, amado, naquele videozinho, eu sozinho dentro do meu quartinho de estudo ali, eu vendo aquele testemunho. E Deus falando comigo. Deus se manifesta às vezes nas pequenas coisas. Ele quer se manifestar na tua vida esta noite. Nós vamos estar ouvindo mais uma canção. Você pode assentar-se. Eu queria que você meditasse na letra da canção que o irmão Josemar vai estar cantando neste momento. Josemar, né? Josemar está cantando neste momento. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Que a paz esteja com vocês, amém? Nós vamos continuar nessa adoração ao nosso Deus, ao nosso Rei, aquele que nos criou. Eu convido você, se possível, se você quiser fechar os seus olhos ou com os olhos abertos mesmo, nós vamos dizer que Cristo vive em nós. Ele vive em nossa vida. Ele vive em nosso ser. Santo, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado, diga isso. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo.
crucificado, Pai. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Ele vive em mim. Cristo vive em nós. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por estar em nossas vidas. Obrigado por estar em nosso ser, por nos dar o fôlego de vida. Obrigado por ter nos criado, Pai, para o teu louvor, para a tua glória. Nós te adoramos, nós te reverenciamos. Cristo vive em mim. Aleluia. 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 Diga isso. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Mais uma vez. Cristo, Ele vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Amém. Aleluias. Aplaudimos a Jesus. Louvado seja Deus. Amada igreja, quero convidá-los a abrir vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 31 em diante. Uma passagem aqui bastante conhecida. Mas é um sujeito que eu tenho bastante admiração, é por este Jairo. A atitude que ele tomou diante de uma situação difícil que estava passando. Versos 21 em diante diz o seguinte: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que viva, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Agora pulamos lá para o versos 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem lhe disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou o pai, consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te.
E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse. E disse que lhe dessem de comer. Ainda com os olhos fechados agora, amado. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, posso me completar, eu posso me completar. Leva onde eu posso ouvir tua voz, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, cura o meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, posso me completar, eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, oh Deus, aos teus pés. Aleluia. Você sabe por que você está aqui esta noite, amado? Porque o Senhor te trouxe onde você pudesse ouvir a sua voz. É por isso que nós viemos à igreja, nós viemos ao templo para ouvir Deus falar conosco. E por que Deus fala conosco? Porque Ele tem interesse em nossas vidas, no nosso bem-estar. Ele tem interesse no nosso futuro, na nossa salvação, na vida eterna. Ele tem interesse em nós. Muito mais do que às vezes nós temos em nós mesmos. Louvado seja Deus. Obrigado, querido. Deus abençoe vocês. Amados, quero estar trazendo uma palavra esta noite
conselhos aos pais. Claro que talvez estarei me dirigindo mais à figura do pai esta noite, justamente porque hoje é dia dos pais. Mas eu creio que Deus estará falando também, não só com os pais, figura do pai, mas também com as mães, com os futuros papais e mamães, com os filhos, com aqueles que já não têm mais o seu pai aqui na terra, ou aquele que talvez não tenha mais os seus filhos próximos a si. Amém, amados? Quantos pais, a figura de pai, né? Temos aqui esta noite, levante a mão. Quantos aqui aumentaram hoje a sua coleção de meia e lenço? Dia dos pais é dia justamente para aumentar a coleção de meia e lenço, outros aumentam de cuecas, né? Mas legal, amados. O importante é receber, né, o afeto dos filhos, independente, né, do que eles venham nos dar, nem que seja um abraço, ou aquele simples lembrancinha escrita à caneta. Eu estou cheirando a madeira hoje. Recebi um perfume da minha filha, né, com essência de madeira. Nem sei que madeira que é. Estou cheirando a madeira hoje. Hoje eu estou um autêntico cara de pau, como se diz, né? Louvado seja Deus. Mas, amados, o mundo hoje, né, a maioria dos países, né, uma boa parte dos países, está hoje comemorando o Dia dos Pais. A gente sabe muito bem que a Bíblia não trata deste dia, não faz menção do Dia dos Pais, assim como não faz menção de outras datas festivas. Mas Deus, creio eu, que não se opõe à comemoração de uma data, desde que, claro, não venha contrariar, né, a palavra de Deus. Eu creio que Deus não venha se opor a isto. E esta palavra aqui justamente, né, fala a respeito de um pai, Jairo, que, segundo diz alguns estudiosos, aquela menina era sua única filha. E eu achei interessante a atitude deste pai, diante das circunstâncias, se é que realmente aquela era sua única filha, mas vamos supor que sim. Numa terra onde nós sabemos, onde a mulher não era valorizada, não como aqui no nosso país, onde a figura da mulher, claro, tinha o seu valor, mas não como a figura do homem, do filho homem, por exemplo. Pois o primogênito, você sabe muito bem que herdava todos os bens do seu pai. E ele ficava sendo o líder da sua casa, e no entanto aquele homem de repente tinha aquela sua única filha. E essa menina então ela veio a ficar enferma. E a atitude de Jairo, sendo ele um dos principais da sinagoga, um homem importante, um homem de autoridade, um homem bem de vida, porque alguém que era principal da sinagoga também era bem financeiramente. A atitude dele, diante da circunstância, de saber que o único socorro para sua filha naquele momento não estava em médicos caros, não estava em um hospital de renome, mas a única solução para ele estava justamente no filho de um carpinteiro. E ele não sentiu nenhum orgulho naquele momento em se humilhar diante de Jesus e rogar para ele que viesse até a sua casa, viesse acolher a sua filha, colocar as mãos sobre ela para que ela sarasse e vivesse. Jairo não teve nenhum problema em relação a isso.
Então, querido, uma coisa que eu aprendo a respeito de ricos e pobres, muitos acham, porque pela palavra de Deus dizer que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, está achando, porque está falando pobre de espírito, está se relacionando a bênçãos financeiras. Não. Uma coisa que eu creio é que muitos ricos vão para o céu, sim, ao passo que muitos pobres vão perder a salvação. Mas não porque Deus quer, porque eles escolheram o caminho. Há muitos ricos que fazem coisas, se humilham de tal maneira, ao passo que pobres não fazem isso e ainda se enche de orgulho, nariz empinado. Não, eu não vou me expor a isso. Um sujeito rico e pedir para o filho de um carpinteiro. E você sabe que estudando aqui essa passagem e muitas outras, eu cheguei a 4 definições do que é realmente ser um pai. Um pai de verdade. O pai é aquele que gera vida. Essa é a primeira definição. Mas quando eu falo, amados, o pai é aquele que gera vida, eu não estou me referindo simplesmente pelo fato de ele ter se deitado com uma mulher, ter tido um contato íntimo ali com ela, ter coabitado com uma mulher e ter gerado uma criança. Isso não é gerar vida, isso é reproduzir-se. Em matéria de reprodução, amados, eu digo uma coisa para vocês. Tem animal aí, que anda dando de 10-0, e muitos homens. É só assistir o canal do boi. Tem muitos animais reprodutores, que além de reproduzir muito, ainda são famosos. E muitos homens que pelo fato de ter se deitado, às vezes, com várias e várias e várias mulheres, e ter gerado filhos com cada uma delas. Esse tempo atrás eu andei ouvindo a notícia de um homem que ele ter, famoso aí, eu não vou estar citando o nome, tá? Mas que ele ter dito por ter dinheiro, claro, ter se deitado com mais de 2.000 mulheres durante toda a sua vida. E com a maioria delas, ele tinha gerado filhos. Na verdade, não era gerado, ele se reproduziu. O cara se achando, né, como costuma se dizer no termo popular, o garanhão. Gerar vida para mim é outra coisa, amados. Gerar vida significa que você chegar para o teu filho, motivá-lo diante dos desafios da vida. Dar palavras de incentivo para ele. Chegar para ele e dizer, não, meu filho, você não. Meu filho, não, meu filho é muito mais do que isso. Não, você consegue, meu filho. Olha quem é teu pai. Não, você consegue. Você é meu filho. Você pode. Uma palavra que eu gosto muito, deixa marcadinha aí, né? Está lá em João capítulo 6, versos 13, nós vamos ler só a parte B. Evangelho de João, capítulo 13. Perdão, capítulo 6, versos 13. Versos 63. Perdão mais uma vez. Eu fiz um 6 aqui, que mais parece um, né? Mas tudo bem. Jesus, ele chegando para os seus discípulos, né? Ele disse o seguinte, só a parte B. As palavras que eu vos disse são espírito
de vida. Então eu aprendo, meu amado, que a palavra ela tem o poder de gerar vida. E quando Jairo, ele chegou para Jesus, mesmo vendo a filha naquela situação, olha o que diz aqui, né? O versos 23, vamos lá novamente. Versos 23. Olha o que diz aqui. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Para que sare e viva. Ele estava declarando vida. Vida. Sobre aquele corpo moribundo da sua filha. Nada eu tenho que fazer, Senhor, mas tu tens o poder de ir lá, falar, estender as mãos sobre a minha filha, declarar a ela que ela esteja viva e ela viverá. Ela vai sarar e ela vai viver. Um verdadeiro pai, querido, ele faz isso. Nós vemos ali Jesus, ele dizendo para os seus discípulos: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. E os discípulos são o que de Jesus? Filhos na fé dele. Um verdadeiro pai gera vida na vida dos seus filhos, na existência dos seus filhos. Por isso, queridos, que a gente que é uma igreja em célula e a gente trabalha como liderança de células, e a gente está agora para multiplicar, não reproduzir, né, pastor? Multiplicar. Uma coisa que nós temos que aprender é chegar perto do nosso irmão, aquele que a gente ganha para Jesus, que é nosso filho na fé, chegar e gerar vida para ele. Por mais dificuldade que ele esteja passando, porque muitas vezes os teus filhos chegaram para ti passando problemas e dificuldades, para que você viesse lhe aconselhar. Assim também as vidas que vêm até nós espiritualmente, podem até ser mais velhas do que nós, mas vêm até nós porque sabe que nós tem vida e chega contando os seus problemas. Nós também temos o poder para chegar para elas e gerar vida nelas, através das palavras. Gerar vida. Você sabe, amada, minha filha, quando ela era pequena, hoje que eu chegar em casa vai brigar comigo de novo, naquela disse que eu fico expondo ela. Ela foi uma menina sempre muito estudiosa. Me alegro com isso, eu acho que como pai tenho feito um bom trabalho. Não tem sido fácil, mas tem feito. E às vezes alguns irmãos que perguntam por que eu rapo tanto a cabeça, que é para tirar os cabelos brancos. Mas aleluia. E eu me lembro que uma vez, quando ela era pequenininha, algo me marcou, porque um dia ela tirou uma nota baixa em matemática. E ela era pequenininha, estava no primário. Talvez ela não se lembre disso, mas eu me lembro muito bem. E ela chegou triste em casa, por ser muito estudiosa e ter tirado uma nota baixa. E ela chegou e disse: pai, eu tirei uma nota baixa em matemática. Mas a professora disse para mim que eu posso me recuperar. Ela vai dar uma chance para mim me recuperar. Eu disse: não, minha filha não tira a nota baixa. Olha quem é teu pai. Sempre me orgulhei das notas que eu tirava na escola. Vem cá, vamos estudar juntos. O pai vai te passar ensinamento. E eu sentei com ela e peguei os problemas, e fazia problemas, e dizia para ela resolver, e fazia outros, e resolvia, e ensinava para ela naquilo que ela errava, coisa e tal, e foi indo, até que chegou o dia dela fazer a recuperação daquela prova. Aí ela chegou lá, fez a prova, a professora corrigiu e chamou ela e disse: Elizabeth,
estudasse? Ela disse, estudei, professora. Como é que tu estudasse? Meu pai, ele me pegou, fazia problemas ali, e aí eu resolvia, e aí foi indo, e eu fiz, professora, por quê? E ela toda, né, já assustada, aí a professora chegou e disse, porque tu tiraste um belo de um 10. Tirou a nota máxima. Então o papel de um pai é gerar vida nos seus filhos. Isso eu estou falando com filhos biológicos e filhos espirituais. Se tu és um discipulador e o discípulo teu, ele é teu filho na fé. E tu tens o dever de passar palavras positivas para ele, por mais difícil que seja a situação que ele esteja passando. E não chegar para ele e dizer, não, realmente a vida é assim mesmo. As coisas são difíceis. Você sabe que tem pai biológico que mata os seus filhos. Que às vezes vão ensinar os filhos na escola, né, a tarefa da aula. E chega para ele e vê que a criança às vezes tem uma certa dificuldade para pegar aquela matéria, ele chega e já está, né, aborrecido, ele já chega e diz, mas tu não aprende nada mesmo? Tu é um burro, não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. Está fazendo o quê? Está matando o seu filho. Pois no poder da língua, você pode gerar vida e pode gerar morte. Diz lá em Provérbios. Gere vida para os teus filhos. Sejam eles biológicos ou sejam eles espirituais. Gere vida. Jesus, durante todo o tempo que esteve neste mundo, as suas palavras eram espírito e vida. Esses dias atrás eu vi um videozinho no YouTube, até foi feito um filme em cima desse acontecimento. Talvez alguns já tenham visto. De um pai que tinha um filho com várias deficiências físicas. O menino andava numa cadeira de roda. E não tinha... A sua vida era limitada. E o pai vendo aquele menino triste. Um verdadeiro pai. Lá já entre os seus 40 a 50 anos. Ele vendo o seu filho limitado daquela maneira que não podia ir para lugar nenhum, ficava só dentro de casa, olhando pela janela e vendo lá, né, as coisas, as outras crianças brincando, nunca fez nada que viesse a marcar a sua vida, que ele pudesse ter uma alegria para se lembrar e para sorrir, um momento só dele com o pai dele. Aí o que aquele pai ele fez? Se inscreveu o filho dele numa competição de triatlo. Você sabe muito bem, né? Que é nadar, correr, nadar, andar de bicicleta e depois correr por último numa certa distância. Foi feito um filme em cima disso muito lindo. Ele não tinha a intenção de tirar uma medalha. Ele não tinha intenção de ficar marcado como um grande atleta. Ele queria passar apenas uma alegria para o filho dele. E ele pegou o seu filho, colocou dentro de um bote, amarrou na sua cintura e ele nadou aquela certa distância. Depois, quando chegou para andar de bicicleta, ele pegou a criança, colocou como uma espécie assim de um carrinho, né? Na frente da bicicleta e pedalou mais uma certa distância com seu filho. E depois pegou um outro carrinho, colocou lá e correu uma outra certa distância com o seu filho. Mas quando ia chegando, já no final, ele já ia desfalecendo, ia cansando por causa da idade. Ele disse, filho, eu não aguento mais. Ele disse, não pai, nós chegamos até aqui, vamos até o final. Aí ele disse, não, meu filho, eu não consigo mais, eu estou muito cansado. E aí ele com as mãozinhas toda torta, né, o seu pai caído à beira da estrada, ele ainda com as mãozinhas toda torta, ele pegou a roda da cadeira de roda, ele queria continuar. E o pai vendo que havia gerado uma motivação no filho, encheu-se naquele momento de uma energia que só pode ter vindo de Deus. E terminou. Eles não ganharam
Porque não chegaram em primeiro lugar. Mas ficaram marcados mundialmente. Porque vai ver quantas visitações tem ali no YouTube. Um filme foi feito por causa deles, por causa daquele pai querendo gerar a vida num filho com problemas. Repete comigo. Eu não gosto muito de fazer esse tipo de coisa, mas agora eu vou fazer. Repete comigo. Eu tenho poder de gerar vida. Aleluia. Eu tenho poder de gerar vida. Quando alguém chegar perto de você falando coisas negativas, fale coisas positivas para ela. Não seja igual aquela pessoa que certa vez, um crente, que certa vez uma outra pessoa chegou para ela muito debilitada espiritualmente, cheia de problemas sentimentais e querendo tirar a própria vida. Na verdade, esta pessoa ela já estava à beira de um precipício e ela ia pular. E este crente ele chegou e interrompeu o que aquele homem estava fazendo e ele disse: por que tu estás fazendo isso? E aí ele começou a passar os problemas para o crente. Não, ainda tem condições para ti? E ele disse: não, mas tu já visse como é que anda a situação? Eu perdi meu emprego, eu perdi minha esposa, meus filhos estão com a minha esposa, isso, aquilo, outro, e foi passando vários e vários problemas. Aí o crente disse: não, mas realmente nesse ponto tu tens razão. É verdade, nisso aí tu tens razão. E tu já viste como é que está a situação financeira, econômica aqui no Brasil? Tu já viste como é que está a situação? Estou trazendo aqui para o nosso país. Você já viu a corrupção que está lá em Brasília? Isso, aquilo, outro. Não tem mais condições de viver desse jeito. Aí o crente começou a concordar e chegou para o final, os dois se abraçaram junto e pularam junto no precipício. Ou seja, ao invés de um gerar vida, o outro gerou morte nele. Mas um verdadeiro pai, ele gera vida. Provérbios capítulo 23 diz o seguinte: Provérbios 23. Versos 24 e 25. Olha o que diz ali. Provérbios 23, 24 e 25. Grandemente se regozijará o pai do justo. E o que gerar, não está falando de reproduzir, o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se o que te gerou. Gerar é diferente de reproduzir. Gerar, você coloca vida dentro de outra pessoa. Vida que ela não tem mais, você coloca ali dentro dela. Essa é a primeira característica de um verdadeiro pai. Segunda característica: o pai é o que sustenta. Querido, aqui eu não estou fazendo referência somente à alimentação física, mas também do sustento, com o tempo, conselhos, palavra de Deus e ensinamentos. Uma coisa que me chama a atenção é que nós vemos lá em Lucas capítulo 2, eu não vou ler todo o texto porque o texto é comprido, ali do versos 41 aos 52, dá 11 versículos, não vou estar lendo tudo, mas você conhece aquela passagem, quando Jesus, José e Maria subiram até Jerusalém para participar da festa da Páscoa. E eles, todos os anos, eles iam à festa da Páscoa. Isso significa o quê? Que José e Maria proporcionavam para Jesus um tempo de qualidade. Sustentavam ele não só com alimento físico, mas davam tempo de qualidade, levavam a criança em uma festa.
levavam a criança para se distrair, para brincar, embora ele tivesse 12 anos. Levava essa criança para ter um momento em família. Nós vemos também José sendo um carpinteiro, passando para Jesus o ofício da carpintaria. E aqui até uma coisa engraçada, né? Uma coisa engraçada, um simples homem ensinando o arquiteto do universo a ser carpinteiro. Achei até graça quando eu vi isso ali. Mas o fato é que ele passou para Jesus o ofício da carpintaria, ao qual Jesus mais tarde vinha trabalhar e sustentava, como primogênito, sustentava a sua mãe e os seus irmãos. Um outro caso que nós vemos, Zebedeu, que tinha 2 filhos, Tiago e João. E eles foram ensinados pelo seu pai o ofício de pescador. Pai que tinha tempo para ensinar, sustentava com tempo para a criança, ensinava ela um ofício. Um verdadeiro pai tira tempo para o seu filho. Um verdadeiro pai sustenta o seu filho, física e espiritualmente. Tem tempo de qualidade para ele. Ouvi a história de um advogado que estava dando uma entrevista, e ele tornou-se um advogado de renome. Um advogado de renome muito conhecido. E aí ele foi entrevistado num canal de televisão. E aí perguntaram para ele como é que ele tinha conseguido chegar naquele patamar que ele chegou. Aí ele disse: eu estudei muito, mas algo que eu nunca me esqueço foi um presente que eu ganhei do meu pai num dia de Natal. Meu pai me deu uma caixa vazia, mas dentro daquela caixa vazia tinha apenas um pedacinho de papel que dizia o seguinte: eu te dou 365 horas do meu ano para ti. Ou seja, o pai tirava 1 hora do seu dia para ele e aquela criança. E esse presente era renovado a cada ano. Ele disse: eu sou resultado do tempo do meu pai. Eu sou resultado do tempo do meu pai. Queridos, nós temos que cuidar com os extremos. É uma coisa que nós precisamos cuidar, é isso. Porque tem pais que sustentam espiritualmente a criança e leva muito rigorosamente, né? Ensina o menino no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Sim. Tem pais que pegam e trazem a criança sempre na igreja, ensina a orar, ensina a jejuar, ensina a palavra de Deus, ensina todas as coisas para a criança, referente espiritualmente para a criança. Isso é importante, sim, mas esquece que ela é uma criança e ela precisa de um tempo para brincar com o pai. Ela precisa de um tempo de descontração. Ela precisa de um tempo em família. Por outro lado também, tem pais que vão no outro extremo. Brinca com a criança, faz de tudo com a criança, leva a criança para o futebol, faz tudo com a criança, mas não ensina nada da palavra de Deus para ela. A criança tem time de futebol legal, sabe escalar, goleiro do time dele, sabe escalar os 12, os outros, sei lá se é 11 ou 12 também, porque eu não assisto futebol, né? 11 ou 12 lá, jogadores,
Sabe escalar o reserva, sabe o nome de todo mundo, sabe citar até técnico, massagista, nutricionista. Ele conhece tudo do time. Mas pede para lhe citar um versículo bíblico. Não sabe. O sustento tem que ter o equilíbrio. Tem que saber equilibrar as coisas. Porque ela é uma criança. Ela precisa tanto do tempo de descontração, como ela precisa do tempo para ser ensinada nos caminhos do Senhor. Tudo isso é importante, amados. Tudo isso é importante. O verdadeiro pai é o que dá segurança. Certa vez eu vi uma foto de um leão, aqueles bem grandão, né? Aquela juba grandona. No meio das patas dele ali, um leãozinho pequenininho, filhotinho dele. Eu fiquei imaginando ali, né? Quem que teria coragem de mexer com o filhote daquele leão? A Bíblia diz, amados, que Deus, Ele se torna protetor dos órfãos e das viúvas. Ele se torna protetor dos órfãos e das viúvas. Por quê? Porque aquela família já não tem mais a figura do pai, não tem mais a figura do marido. E por isso Deus torna-se o protetor dela. Porque a figura do pai representava segurança. A figura do pai representa segurança. Representa proteção. E um bom exemplo bíblico disso, amados, nós vamos novamente lá em José, carpinteiro, que embora sua situação financeira não fosse boa, mas ele fez de tudo para proteger Jesus, menino, de ser morto pelo rei Herodes. Viajava de um lado para outro, ia para o Egito, voltava do Egito. Vai para outra cidade e não vai para essa. Ele ficava viajando de um lado para outro, para proteger a vida do seu filho. Embora não fosse seu filho biológico, mas ele sabia que era o Filho de Deus que estava sobre a sua responsabilidade. Um pai representa segurança. Um pai representa proteção. Mas nos dias atuais, o que a gente vê muitas das vezes? Esses que deveriam dar segurança e dar proteção, são os que espancam, são os que maltratam, são os que abandonam, são os que violentam. Se tem uma coisa que me deixa irado, amados, é quando eu ouço reportagem, onde tem uma família com vários filhos, e às vezes aquele pai perdeu o emprego, tudo bem. Mas o que ele faz? Ele pega e abandona a mãe com aquela montoeira de crianças sozinha. Para mim é covarde. Covarde. Porque um verdadeiro pai dá segurança, da proteção. Ele faz das tripas ao coração, para sustentar o seu lar, a sua família. Se for necessário, ele vai lá pedir de porta em porta. Mas ele não vai deixar os seus filhos passar necessidade. Ele não vai deixar os seus filhos e a sua esposa desguarnecidos. Ele vai cuidar deles. E aí tem aquele, por causa que não tem mais condições de sustentar, e por causa disso pega e abandona, piora mais a situação da família. E a gente vê inúmeros casos desses pelo Brasil afora e pelo mundo afora. Só que esse proteger, querido, esse proteger, ele representa física e espiritualmente.
Mas também temos que entender que segurança não isenta da punição e das responsabilidades para as crianças, para o adolescente e para o jovem, quando se fizer necessário. Porque a Bíblia não proíbe, a Bíblia proíbe sim de espancar. Agora, não proíbe de corrigir o teu filho com a vara. Não proíbe de trazer o teu filho à responsabilidade. Lá perto da minha casa, esse tempo aí atrás, teve uma moça de 18 anos que tinha tirado a sua carteira recentemente, perdeu o controle do carro, foi lá, bateu num poste, quebrou o poste veio para o meio da estrada, interrompeu o trânsito. Ela não se machucou, saiu do carro e queimou o chão, assustada. Foi para casa e contou para o pai. O pai dela pegou ela e disse: vamos lá. Eu vou ficar do teu lado. Vou estar junto de ti. Vou te proteger. Mas tu vais responder pelo erro que tu cometesse. Proteção não isenta de responsabilidade. Uma coisa que eu fico abismado é muitas vezes que são chamados ou recebem em casa um bilhete, às vezes da professora, dizendo assim: o teu filho bagunçou na aula. E aí ele recebe um castigo. Aí o pai se ira, a mãe se ira, e pega e vai lá para a escola, e faz aquele arracel. O que é que essa professora está pensando? Que pode estar botando o meu filho de castigo, que pode estar fazendo isso, aquilo com o meu filho, que ela está pensando que ela é? O que é que acontece, meu filho? O que é que acontece, meu irmão? Aquela criança, ela cresce achando que ela pode tudo, porque o seu pai e sua mãe sempre vão defender, sempre vão passar a mão sobre a cabeça deles. Meus pais nunca foram na escola tirar satisfação com o professor quando eu fazia arte, porque eles sabiam que eu era arteiro. Eu tomei algumas reguadas, querido. Fui botado no gabinete. Fiz muita coisa errada na escola. E ainda, se chegasse em casa, a minha mãe, porque encobertava muitas coisas. Porque se meu pai chegar em casa e soubesse que eu tinha feito uma arte na escola, tomava mais uma sobremesa. Ele não ia lá tirar satisfação com a professora, pelo fato da professora ter brigado comigo ou ter me dado uma reguada nas costas, não. Ela não ia tirar. Ele passava a mão no relho de cavalo que ele tinha em casa. Não estou dizendo que é certo usar relho de cavalo. Mas que deu resultado, deu. Ele nunca foi lá tirar satisfação com o professor, assim como a minha mãe também nunca foi. Por quê? Porque não queriam nos isentar da nossa responsabilidade. Pai que é pai sabe trazer responsabilidade para os seus filhos. Ele protege sim. Não estou dizendo que você não deve proteger moralmente. Você não deve proteger fisicamente. Se teu filho for machucado ou for tratado de uma maneira que venha denegrir a imagem dele, a integridade dele, moral e física, sim, deve ter intervenção. Mas não deve isentar teu filho das responsabilidades dele. Para que ele não cresça e depois se torne um problema na sociedade. E para você também. Temos que aprender a proteger. Sim. Mas trazer a responsabilidade deles também. Amém? Pai é o que sacrifica. Sabe, amados, quando Deus pediu a vida de Isaac em sacrifício,
O que me chama a atenção é que ele não pediu para Sara. Ele pediu para quem? Para Abraão. Ele não pediu para Sara. Lá em Jó, nós vemos que quem levantava pela madrugada para sacrificar pelos seus filhos, não era a mulher de Jó, era Jó. Pai é aquele, querido, que levanta pelas madrugadas e faz o seu papel de sacerdócio. Porque o papel de sacerdócio foi dado para o homem, não para a mulher. Embora a mulher possa exercer também muitas das vezes. Mas a responsabilidade está sobre a vida dos homens. De orar e interceder pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. De levantar de madrugada, sim, para orar pelos seus filhos. Se for necessário levantar de madrugada também, para ir pegar fila num SUS, num hospital, se for necessário, por causa dos seus filhos. O verdadeiro pai sacrifica. O verdadeiro pai, ele tira da sua boca se for necessário para sustentar os seus filhos. O verdadeiro pai, ele faz isso. O verdadeiro pai, muitas das vezes, ele adia sonhos seus para realizar os sonhos do filho. Você sabia disso? Conheço um irmão de Cristo, que uma vez ele chegou para mim e ele disse o seguinte: Pastor Ilson, tu chegar aqui e olhar, está dizendo que a minha casa aqui está precisando fazer uma reforma no telhado. Mas eu estou deixando, ele disse, de fazer a reforma no telhado porque o meu filho precisa de um computador. Ele sacrificando os sonhos dele por causa do filho que precisava de um computador para estudar. O verdadeiro pai sacrifica. É lindo o papel do pai, irmão Aldão? É lindo o papel do pai. Mas exige comprometimento. Exige responsabilidade. Deus colocou sobre as nossas guardas os nossos. Eles são a nossa primeira célula, né, pastor César? Eles são a nossa primeira célula. Porque a Bíblia deixa claro muito bem que se aquele que intenta, vou falar com as minhas palavras, que aquele que intenta fazer a obra de Deus, grande coisa intenta. Mas se ele não cuida bem, nem bem da sua própria casa, quem diz que ele cuidará bem da casa de Deus, da obra de Deus? Então é necessário primeiro cuidar bem da tua própria casa, cuidar bem da tua família, ter os teus no caminho do Senhor. É a tua primeira célula. Eu queria ver se um dia eu chegasse diante de Deus, né, te coloca nessa posição, chegar diante de Deus e Deus de repente perguntasse para você: onde é que estão os teus frutos? E você não conseguir apresentar. Quando eu digo você, eu estou me incluindo junto, tá, amado? Você não conseguia apresentar nem os teus da tua própria casa, nem os teus não conseguisse trazer para Jesus, nem os teus conseguisse salvar. Como é que ficaria a nossa situação, nós como homens? Porque nós é que temos que sacrificar, nós é que temos que interceder pelos nossos filhos. E muitas das vezes, amados, nós temos lançado isso sobre os ombros das mulheres. Não que elas não possam fazer, mas nós como pai é que devíamos ser o sacerdote, tomar a iniciativa, zelar pela nossa família. Mas não o fizemos. Muitas das vezes, jogamos o peso sobre o ombro das nossas mulheres.
Efésios capítulo 6, já estou finalizando. Uma palavra aqui para os filhos agora. Efésios capítulo 6. Versos 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Eu tenho aprendido, amados, que existem somente duas coisas que alongam a vida de um ser humano sobre a terra: honrar pai e mãe e temer a Deus. Essas duas coisas alongam a vida do ser humano sobre a terra. São as únicas duas promessas que falam sobre alongamento de vida sobre a terra: honrar pai e mãe e temer a Deus. E hoje a gente vê muitos jovens tendo as suas vidas encurtadas pelo fato de não honrar o seu pai e a sua mãe. Provérbios capítulo 23, versos 22, ele diz o seguinte: Provérbios capítulo 23, versos 22. Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Sabe o que eu aprendo nisso, amados? Que tem muitos filhos. Tem um ditado até que diz que um pai cria 10 filhos, mas um filho não cria, 10 filhos não criam um pai. E é uma verdade tremenda. Por isso é que a gente vê muitas vezes asilos lotados de pais e mães largados à própria sorte. Você sabe que quem larga seu pai e sua mãe no asilo, querido, está pecando contra Deus. Pois deixa bem claro aqui, não desprezes quando vier envelhecer. Eu tive a oportunidade de visitar um asilo há um tempinho aqui atrás. E tinha uma velhinha lá, que chegou e eu passei por todos os quartos, por todos os velhinhos, orei por todos eles, conversei com todos eles na medida do possível. Falei do plano de salvação para todos eles na medida do possível. Estava com mais alguns irmãos, porque eram muitos. Mas uma senhora me chamou a atenção. Ela estava numa cadeira de roda no pátio. Ela chegou para mim, ela disse: moço, eu estou muito feliz, porque o Natal está chegando e o meu filho vem me visitar. A enfermeira estava próximo de mim. Ela me chamou à parte. Ela disse para mim: há 10 anos, perto do Natal, isso. E o filho nunca veio ver ela. Mas sempre perto do Natal, nascia aquela esperança dela, de poder ver a face do filho dela. Mas o filho largou lá. E desprezou. Não sabe o que está fazendo. Que Deus tenha misericórdia de saber reconhecer o erro. Ir lá recolher aquela mãe novamente. Recolher aqueles pais e trazer para junto de si. Então nós vimos muito bem aqui, amados, que existe responsabilidade para os pais, mas existe responsabilidade para os filhos. Tinha muita coisa que eu poderia tratar sobre esse assunto, mas o tempo não nos permite. Eu queria que essa palavra ficasse no teu coração. Porque a própria palavra de Deus diz que esqueceria a mãe, no caso aqui ele está tratando da mãe, esqueceria a mãe do filho do seu ventre, que gerou ali durante 9 meses. Todavia, se ainda existir esta tal mulher, eu contudo de vós não me esqueço. Deus não se esquece de nenhum dos seus filhos. Deus não se esquece de mim e de você. E eu queria orar neste momento, amado,
Por você que de repente tem uma ferida na família. Talvez o desprezo de um pai e de uma mãe. Talvez o desprezo de um filho. Eu queria que você se colocasse de pé. Talvez o desprezo de um filho. Talvez uma palavra que você dissesse assim: pastor, o meu pai, quando eu era criança, lançou uma palavra sobre a minha vida e isso me machuca até hoje. Eu queria orar por você neste momento. Eu queria que Deus fizesse nesse momento, querido, porque Ele é Pai sobre todos. E Ele tem o poder para fazer esse conserto. Consertar essa ligação entre você e seus pais. Entre você e seus filhos. Deus deseja isso. Talvez o teu pai tenha errado muito com você. Talvez ele tenha feito coisas que ele não deveria ter feito. Mas Deus jamais te tratará assim. Ele nos amou, nós estando ainda no pecado. Ele nos perdoou, nós estando ainda no pecado. O mesmo sangue que Ele derramou por mim e por você, que hoje conhece Jesus, Ele também derramou pelo teu pai, pela tua mãe, biológicos, que você está tanto esperando, ou que não consegue de repente perdoar. Se você tem uma ferida na família, seja de qualquer maneira, queridos, seja através de palavras, de gestos, de atitudes, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu queria estar orando por você, juntamente com o pastor César e a irmã Kátia, em nome de Jesus. Aleluia. Pode fazer um louvor, amado. Quero convidar os músicos a virem à frente. Não perca tempo, querido. Talvez você possa dizer assim: pastor, aconteceu sim, mas o meu pai e a minha mãe já são falecidos. E agora? E agora? Deixa Deus ser teu pai, e Ele vai curar você esta noite. Aleluia. Ele vai tratar com você esta noite. Você pode dizer assim: meu pai errou, mas Deus não vai errar com você. Tanto que Ele não errou com você, que você está aqui. Nada melhor ao que se comparar. Os demais, queria que você fechasse os teus olhos e ficasse adorando a Deus e intercedendo pela tua família. A presença de Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória.
Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados, Senhor, por tua glória. Aleluia. Eu queria fazer uma oração especial para os pais agora. Você que é pai, venha para frente neste momento. Queria fazer uma oração por você. Os músicos aqui que são pais, né, já estão inclusos. Aleluia. Não, pode ficar aí. Só faz um fundinho ali para mim, Samar, por favor. Pais que estão aqui à frente, olhem aqui para mim. Eu quero que vocês saibam que vocês são valorosos diante de Deus. Cada um de vocês, sem exceção. Porque muitos não fazem, nem fizeram o que vocês estão fazendo neste momento. Muitos não tiveram o caráter que vocês estão tendo, igual a Jairo, de reconhecer que vocês podem muitas coisas, mas há coisas que vocês não podem. E aquilo que vocês não podem, vocês sabem que vocês podem contar com o filho do carpinteiro, que não tinha muito materialmente, mas riquezas espirituais. Que quando você não puder socorrer o teu filho, Deus vai socorrer em teu lugar. Que eles estejam perto ou estejam longe, sejam sempre sacerdotes de oração, intercedendo pelos teus filhos. Que eles sejam salvos ou não, porque o Senhor vai tomar conta de cada um deles.
Porque você reconhece que o filho do carpinteiro pode todas as coisas. E Ele sabe os teus limites. Às vezes virão homens e vão dizer: por que estás fazendo tudo isso? Não adianta mais, não tem mais chance, não tem mais jeito. Mas Jesus vai chegar para você e diz apenas: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Aquilo que você não pode fazer, eu faço. Eu sei que o teu limite é até aqui. Por isso que eu deixei de chegar até aqui. Porque daqui para frente, eu farei. Então não temas, querido. Não temas. Apenas fique em oração, em intercessão pelos teus filhos. Se eu tivesse meu filho para criar de novo, eu pintaria mais com meus dedos e apontaria menos para eles. Eu passaria menos tempo corrigindo e mais tempo conversando. Eu tiraria meus olhos do meu relógio e perceberia o quão rápido o tempo está se passando. Eu me importaria em saber menos e saberia me importar mais. Eu passaria mais tempo brincando com eles. Eu ficaria menos sério e me divertiria mais. Eu correria mais com eles e olharia mais para as estrelas. Eu seria menos firme, mas firmaria mais o meu amor por eles. Eu reformaria a autoestima e deixaria a reforma da casa para depois. Eu amaria menos a força e viveria mais a força do meu amor. Feche teus olhos. Querido Deus, eu apresento aqui diante de Ti, Senhor, esses homens que, como Jairo, Senhor, não tem vergonha alguma, não tem escrúpulo nenhum, Senhor, de chegar, independente da situação financeira de cada um, independente do sexo, da cor, da raça, independente, Senhor, se são filhos homens ou filhas mulheres. O Senhor olha para eles neste momento, da mesma maneira que o Senhor olhou para Jairo. E o Senhor se importa com eles da mesma maneira que o Senhor se importou com Jairo. Então eu os abençoo, Pai, neste momento. O Senhor sabe o que cada um tem passado. O Senhor sabe o que cada um tem vivido. O Senhor sabe onde os filhos deles estão nesta hora. Há filhos que são pequenos. Há outros que já estão criados. Há outros que já têm a sua própria família. Mas o Senhor sabe onde estão cada um deles neste momento. Então, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, a cada um destes homens. E por causa da intercessão e do rogo, do clamor destes homens, Senhor, que os filhos deles, Senhor, possam ser alcançados por Ti, possam ser guardados por Ti, possam ser tratados por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu os abençoo poderosamente, Senhor. Que o Teu Espírito possa estar sobre o coração deles, de cada um deles, Senhor. E eles possam ter a alegria, e como Jairo teve,
de chegar diante dos seus filhos e ver que o filho vive espiritualmente, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Então, Senhor, que se cumpra na vida dele, Senhor, o mesmo que se cumpriu na vida de Jairo, em nome de Jesus, Pai, para a glória do teu nome. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês todos. Pode voltar para o teu lugarzinho. Aleluia. Acenda a luz ali, queridos, faz favor. Falei muito, acabei ficando afônico. Tá? Aprendi com um professor uma vez, você nunca deve dizer que você está rouco, porque eles podem confundir com louco e te levar para um hospício. Então, quando você perder a voz, diga que você ficou afônico. Chique, né? Chique. Aleluia. Amados, queria que você abrisse a sua Bíblia neste momento, né? Deixa eu abrir primeiro aqui. 2 de Samuel, capítulo 24. Versos 21 em diante. Tem uma palavra maravilhosa aqui. 2 de Samuel 24, versos 21 em diante. E disse a Araúna: por que vem o rei, meu senhor, a seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de todo o povo, sobre todo o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao Senhor, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao meu Senhor Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Edificou Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Amém, amados? Queridos, eu não preciso nem estar explicando que dízimo e ofertas são bíblicos. E que existem determinadas coisas que só podem ser aplacadas sobre nossas vidas quando a gente devolve o dízimo e a nossa oferta. A gente sabe muito bem disso. Um dia eu quero pregar aqui sobre os gafanhotos, os 4 gafanhotos que atuam na área da prosperidade. É muito interessante. Um dia eu quero pregar aqui, amados, para que você entenda o que às vezes acontece no mundo espiritual, determinadas coisas que a gente fica se perguntando por quê. Porque existem determinadas coisas que só podem ser aplacadas, que só podem ser cessadas através da nossa oferta. Por isso o próprio Davi, ele recebeu de Araúna naquele momento. Ele disse: pega os bois, pega os aparelhos, pega tudo aquilo que o Senhor quiser, pode pegar e eu te dou de graça. Ele disse: não, eu não vou oferecer ao meu Senhor sacrifício que não me custe nada. E comprou aquilo lá e ofereceu ao Senhor. E o Senhor então cessou de sobre a terra. Aí às vezes eu fico me perguntando, se ele não tivesse comprado, tivesse aceitado de graça, não teria sido sacrifício. Será que Deus cessaria? Não sei.
Mas nós sabemos que Deus cessou a partir do momento que Davi, ele abriu as suas mãos. Então, querido, não deixe de trazer a tua oferta, o teu dízimo, em nome de Jesus. E traga e coloque aqui no gasofilácio. O irmão ali tem os envelopes, se você quiser colocar a tua oferta, teu dízimo no envelope, ele tem ali à frente. Aí ele pode estar entregando para você, o irmão ali atrás também, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Estenda as vossas mãos aqui para frente. Deus querido, apresentamos aqui diante do teu altar o sacrifício dos teus filhos. Eles estão ofertando, Senhor, não algo que não lhes custe nada. Estão ofertando algo, Senhor, que lhes custa. E nós sabemos que o Senhor honra aqueles que vêm desta maneira, que agem desta maneira. Então, Senhor, em nome de Jesus, que muitas coisas venham cessar de sobre a vida deles, Senhor. Coisas que às vezes eles não estão entendendo por que está acontecendo. Mas através do sacrifício deles, Senhor, o Senhor vem estar honrando e vem estar cessando de sobre a vida deles. Opera poderosamente. Repreende, Senhor, os gafanhotos. Repreende o germe da doença. Em nome de Jesus, Senhor, quebra todo o mal. Para a glória do teu nome. E abençoa a 30, 60, 100 por um. A oferta, os dízimos dos teus filhos, Senhor. Abençoa, Senhor, no ceia. Abençoa na despensa. Abençoa na mesa. Nunca deixa faltar, Senhor. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome. Amém? Louvado seja Deus. Eu queria que agora neste momento, as crianças vão estar vindo aqui à frente. E só os pais fiquem de pé, porque vocês vão estar entregando, Vão estar fazendo homenagem também ou só entregando, pastor? Só então vão estar entregando, um bombom para você. Se você é pai, mas os teus filhos não estão aqui, não tem problema. Fique de pé também, tá? Fique de pé que as crianças vão estar entregando uma lembrancinha.